Abra sua Bíblia em João, capítulo 5. João 5, de 1 a 15. Chamo sua atenção para este texto, para pensarmos sobre cura e consagração. Cura e consagração. João 5, de 1 a 15. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando um movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente há 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: "Você gostaria de ser curado?" O homem respondeu: "Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim." Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue sua maca e ande." No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou disse: pegue sua maca e ande." "Quem foi que lhe disse uma coisa dessas?" perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Agora você está curado, deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça." O homem foi até os líderes judeus e lhes disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Esta é a palavra do Senhor. Esse é um milagre muito interessante. Tremendo. É o terceiro milagre no Evangelho de João. E eu quero começar fazendo uma pergunta a você. Esse homem gastou 38 anos da vida dele enfermo. Como você gasta o seu tempo? Claro, naquele caso, não havia sido escolha dele. Talvez fruto de uma paralisia infantil, algo que o tivesse paralisado, mas o texto nos mostra que aquele homem gastou 38 anos com a enfermidade. Como você gasta o seu tempo livre? No que você emprega suas horas longe dos compromissos com estudos ou com o trabalho? Você sabia que a televisão ainda é o principal meio de comunicação no Brasil, seguida ainda, por incrível que pareça, do rádio? Mas tem um porém: nós já passamos mais tempo navegando na internet do que na frente da TV ou nas ondas do rádio. De 5 a 6 horas diárias, nós passamos conectados online. Impressionante. 5 a 6 horas. Na dieta digital do brasileiro, os recordistas de horas gastas nessa rede mundial de computadores, sabe quais são os recordistas? Mensagens instantâneas, WhatsApp, Messenger, redes sociais, Facebook, Instagram, e games, jogos online. Quando não estão online, geralmente as pessoas estão diante de alguma tela, consumindo os programas disponíveis nos canais abertos,
ou nos pacotes de assinatura de TV a cabo, ou agora, mais recentemente, nos serviços de streaming contratados para filmes, séries, etc. Por exemplo, HBO, Netflix, Google Play e outros. Gente, sejamos honestos, é tempo demais com diversão. É muito tempo investido apenas em si mesmo. Em 1985, foi lançado um livro nos Estados Unidos que infelizmente não foi traduzido, pelo menos que eu saiba até o momento, e provavelmente não será mais, porque já deve estar obsoleto em algumas questões, mas veja como ele é interessante. O título do livro, em tradução livre, seria Divertindo-nos até a Morte. Discurso público na era do espetáculo. Divertindo-nos até a morte, discurso público na era do espetáculo. Foi escrito por um homem, Neil Postman, falecido em 2003. Esse homem era professor e presidente do Departamento de Comunicação e Artes da Universidade de Nova York, não era qualquer pessoa. E ele argumentou que a televisão nos tem mutilado a capacidade de pensar. Tem reduzido a nossa aptidão para a verdadeira comunicação, ele diz. Imaginem agora, 33 anos depois do lançamento do livro, depois de termos sido atropelados pelo mundo digital, como nós não estamos, como nós já não devemos ter perdido ainda mais a capacidade de pensar, reduzido a nossa aptidão para a verdadeira comunicação. É impressionante. Postman, no seu livro, argumenta que ao invés de nos tornar a mais bem informada geração, a geração mais erudita de todas as gerações da história, a televisão, e eu acrescentaria a mídia e a internet, tem inundado nossas mentes com informações fake news, é o grande tópico do momento. Tem inundado nossas mentes com informações irrelevantes, triviais, sem significado. Tem condicionado nosso coração apenas para o entretenimento, nos tornando cada vez mais obsoletas as outras formas de interação humana, por exemplo, o contato pessoal, cuidado com o próximo, diálogo, reflexão. E por incrível que pareça, no livro dele, lá em 1985, ele já discutia a forma como essa geração está sendo afetada a ponto de que pregação bíblica não é mais relevante. E a solução que ele aponta no final do livro é que a escola deveria ensinar os alunos a voltar a prestar atenção em discursos prolongados com linha de raciocínio, pois a televisão nos impede de pensar de forma concatenada, organizada, lógica. Assista o Jornal Nacional. Na mesma hora que eles estão dando risada com o gol do Neymar, eles mostram o menino que foi fuzilado na favela e as suas emoções, como é que elas acompanham tudo isso. Uma hora você ri, outra hora você chora. Não existe mais um raciocínio lógico. Eu cito isso para dizer que nós estamos desperdiçando o nosso tempo e a nossa vida dando gargalhadas, a caminho da morte, literalmente, emburrecendo-nos. Vivendo cada vez mais para nós mesmos, tornando-nos num tipo de pessoa totalmente oposta ao ideal de Deus para o ser humano. Como Martinho Lutero dizia, nós estamos nos tornando cada vez mais curvados em nós mesmos. Como é que você gasta o seu tempo? Como é que você investe as suas horas livres? O texto de hoje nos mostra um cenário interessante. Em primeiro lugar, esse texto nos mostra o teatro da condição humana. Porque entregues a nós mesmos, nós estamos todos entretidos com o pecado. Entregues a nós mesmos, na verdade, o pecado nos escraviza. E a principal forma de escravidão do pecado
é entretendo-nos, fazendo-nos gargalhar até a morte. A gente não consegue largar o pecado por nada, por ninguém. Aliás, mesmo que a gente queira, mesmo que a gente deseje, quantos de vocês já não tentaram deixar determinados hábitos? Quantas vezes você já disse para si mesmo, eu nunca mais faço isso, e faz de novo? Por quê? Porque mesmo que desejássemos, entregues a nós mesmos, o pecado nos escraviza por 38 anos, 48 anos, 58 anos. Se você prestou atenção no texto que a gente leu, em momento algum esse paralítico pediu para Jesus curá-lo. Em momento algum. Jesus tomou a iniciativa. E mesmo depois de ter tomado a iniciativa, você observa, ele dá a resposta errada para Jesus. Mostrando o quanto aquele homem estava entretido com seu poço. Escravo da sua superstição, como veremos daqui a pouco. Olhe para esse texto comigo, veja, note que é mencionado aqui no texto uma festa, uma das festas religiosas dos judeus. João, porém, em vez de falar da festa, não fala da festa. Tanto não fala da festa que nós nem sabemos que festa era aquela. João apenas nos diz, uma das festas dos judeus, como que dizendo, esse povo é festeiro demais para ficar guardando o nome de festas. Jesus, e João quer que a gente enxergue isso, Jesus ele não vai à festa. Jesus faz uma visita à Casa de Misericórdia de Jerusalém. Jesus faz uma visita ao UGE, Hospital de Urgências de Jerusalém. Na verdade, ele visita uma multidão de enfermos que vivia esperando por um milagre. O texto diz, depois disso o quê? No verso 1. Depois de um período de tempo, desde os últimos acontecimentos que João veio narrando, depois de um tempo, Jesus voltou para Jerusalém, para uma das festas religiosas dos judeus. Então, se você é um cameraman acompanhando Jesus nesse Big Brother da graça de Deus, Deus vem andando, Cristo vem andando e a câmera vem seguindo Jesus e o cameraman, ele imagina, agora ele entra na festa. Não, ele sai pela esquerda e vai parar lá no UGE, Hospital de Urgência de Jerusalém. Ele volta para Jerusalém e aí ele mostra para nós que dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficava ali cegos, mancos, paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando por um movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Tem uma festa. Mas João não fala da festa. A festa foi citada apenas para fazer um contraste entre os dois mundos tão distintos nos quais estão os seres humanos. Aliás, João adora fazer contraste entre Jesus e o povo com as festas dos judeus. Nesse evangelho inteiro, ele escolhe tecer sua narrativa, fazendo contraste entre as festas dos judeus e o que Deus em Cristo estava de fato fazendo. Além dessa festa aqui, em João 5:1, teve a festa da Páscoa, no capítulo 2 e no capítulo 11, teve a festa dos tabernáculos, no capítulo 7, teve a festa da dedicação, no capítulo 10. E em contraste com as festas dos judeus, Deus agindo. João não é festeiro. Ele não se importa com as festas. De fato, o que João faz é mostrar para nós a miséria em que vivia toda aquela gente. João não fala da festa dos judeus. Por quê? Se ele não falaria da festa dos judeus, por que ele cita a festa dos judeus? Você tem que ler a Bíblia fazendo perguntas. O apóstolo quer que a gente enxergue os fatos da perspectiva de Jesus.
O apóstolo quer nos revelar que o Salvador do mundo, conforme os samaritanos reconheceram que Jesus era, em João 4,42, João quer que a gente veja que o Salvador do mundo não olha para a vida da perspectiva que a gente gosta de olhar para a vida. Nós olhamos para a vida da perspectiva do entretenimento, da festa. Jesus não. Ele vai a Jerusalém para a festa, mas ele não entra na festa. Foi por isso que João não enfatizou a festa. Ele não falou do esplendor, nem da beleza daquela tradição. João nos deixa envergonhados, gente. Porque todos nós, naquele contexto, teríamos passado longe daquele poço, a fim de ver o esplendor e a beleza da tradição dos judeus. João não faz isso, Jesus não foi lá. João não tece detalhes sobre essa multidão festeira. João não mostra as variedades nem as opções gastronômicas de Jerusalém. João não narrou os trajes nem as tendências da moda. Não existe aqui nenhuma Manhattan Connection. João não contou da música, não, nada disso, nada disso. Ao contrário. João mostrou para nós a realidade como ela de fato é. A humanidade, gente, tendo desprezado o Senhor da glória, tornou-se carente da glória de Deus. Romanos 3:23. A humanidade, por ter abandonado o Senhor seu Deus, passou a viver em estado de miséria. E João quer que a gente enxergue isso, e para a gente tentar calar essa dor por causa da miséria, nós passamos pela vida fazendo festas. João nos mostra a festa pelas lentes de Jesus. É como se João estivesse dizendo algo mais ou menos assim, eu vou fazer uma paráfrase dos versos 2, 3 e 4. Jesus foi para Jerusalém na época da festa. Ah, é? Você quer ver a festa? Olhe para dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, lá no tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Veja ali, olhe lá, cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos. Atente para o que eles acreditam. Eles esperam supersticiosamente por um movimento da água, um anjo do Senhor descer de vez em quando e agitar a água. Assim eles creem. O primeiro que entrar no tanque após a água ser agitada será curado. É nisso que eles acreditam. João quer que a gente enxergue isso. João quer que a gente enxergue a miséria humana, a cegueira, a escassez, a dor, a tristeza, a injustiça, a superstição, a impotência, a decepção do ser humano, a desilusão do ser humano e muito mais. Tudo isso resumido nesse poço. É como uma visita ao Araújo Jorge. Fui visitar o pastor Elias, quinta-feira, e na entrada do hospital, deixei meu carro. Ao descer do hospital, para o hospital, uma menina um pouquinho mais nova que a Isabela, minha filha. Linda menina, magrinha, branquinha, olho clarinho, azul, carequinha, um lencinho na cabeça, pobre, ela e o pai. O pai com uma mochila rasgada nos ombros. A menina escorada no muro, vomitando. Tinha vomitado melancia, provavelmente por não aguentar comer nada, comeu uma fruta. Efeito colateral da quimioterapia. É de cortar o coração. Aí parei, pus a mão no ombro do pai. Falei, que Deus tenha misericórdia de vocês. Quer que eu te leve em casa? Entra no carro. Não, não precisa, senhor, muito obrigado. Eu moro a 2 quarteirões aqui. Olha o que o pecado fez conosco. Olha o que a humanidade se tornou. Jesus quer que a gente veja isso. Jesus quer que a gente enxergue isso, a miséria humana. João quer que nós enxerguemos. João diz assim, olhe, mas esqueça a festa. Veja o fiasco. Olhe para o fracasso
fracasso da humanidade sem Deus. Aí eu te pergunto, o que João viu com Jesus, o que Jesus viu nesse teatro da miséria humana que nós precisamos ver? Em primeiro lugar, Jesus viu e João nos mostrou a marginalização do ser humano. O ser humano vive marginalizado. João quer que a gente veja esse ser humano marginal, ou seja, em um contexto de festa, no qual vive a sociedade, os religiosos de Jerusalém. João quer que a gente enxergue que os diferentes deles, os enfermos, enfim, os necessitados, eles são sempre marginalizados. Sabe por quê? Porque o pecado nos afetou de tal forma, e João quer que a gente veja isso. A festa religiosa dos judeus e esses enfermos separados, a religião não acolhe ninguém. O Estado não ajuda ninguém. A sociedade não consegue conviver com essa gente. Porque o entretenimento descarta os enfermos. Não há espaço dentro desse mundo de entretenimentos para a miséria humana, para a dor humana. Nós marginalizamos as pessoas. É preciso ver que, longe da graça de Deus, gente, a humanidade é perversa, ela exclui as pessoas. Ela marginaliza o outro, ela despreza, ela abandona o que não é interessante, o que não é divertido, fica lá no poço de Betesda, longe da festa. Longe da graça de Deus, o Estado não consegue nos ajudar. A religião não consegue nos amparar. A sociedade, as pessoas, eu e você, não conseguimos amar como devemos. Sem a graça de Deus, nós sequer desejamos amar os que mais precisam do nosso amor. Sem a graça de Cristo abundando no coração do homem, essa marginalização que a gente vê no texto é fato consumado. Olhe para o texto. Olhe ao seu redor. Olhe para o seu coração. Olhe para o seu comportamento. Veja essa desgraçada marginalização do ser humano. Todo mundo entretido lá na festa. Todo mundo festando. Enquanto os enfermos jaziam e jazem largados nas filas da miséria humana. Esse é o mundo sem a graça de Deus. Marginaliza o ser humano. Segundo, João quer que a gente veja a enfermidade da raça humana. Eles estão marginalizados porque o pecado afetou eles de uma maneira... E quando eu digo pecado, gente, eu não estou dizendo de um pecado específico que ele cometeu, e por ter cometido o pecado específico, ele está doente. Não. Eu não estou falando de pecados, eu estou falando do ser humano, a natureza pecaminosa do ser humano. O que fizemos com a glória de Deus nos faz sofrer. E aqueles que conseguem sofrer maquiados, bem vestidos, com plano de saúde, com dinheiro no bolso, com hospital, com avião para ir para o Albert Einstein em São Paulo, esses mais bem maquiados, esses enfermos maquiados, eles são recebidos nas festas. Mas esses sem maquiagem, olha como João descreve eles, verso 3. Enquanto a festa rolava, ficavam aqui no poço, ali, cegos, mancos e paralíticos. Era tanta gente, com tanta doença diferente, esquisita, que João chega a qualificar agora dizendo, sabe de uma coisa? Na verdade era uma multidão de enfermos. E o que eles estavam fazendo? Esperando o movimento da água. Enfermos, sabe o que essa palavra significa no grego? Ela é tão vasto o significado dela, pode ser traduzido como impotente. Estavam ali pessoas impotentes, incapazes, inválidas, pessoas fracas, pessoas doentes. Tá bom, João, enfermos como? E aí João diz, cegos, mancos,
paralíticos, uma multidão deles, todos jogados ali à beira da morte. A pergunta é, por que João se atenta para todos esses detalhes das doenças? João estava dizendo que todos lá na festa religiosa dos judeus, todos lá eram também como essa multidão de enfermos. Lembra do contraste? Eles estão festando, mas o que eles se esquecem é que eles são enfermos como esses, são cegos, mancos e paralíticos. Eles se isolam dos doentes, mas são todos doentes. Como assim, João? São festeiros, têm a graça de Deus, estão celebrando o Deus de Israel, sim, eles servem a Deus, como Paulo vai dizer em Romanos 10, 2, eles servem a Deus, mas servem a Deus sem entendimento. João afirma que o ser humano sem a graça de Deus é uma multidão de enfermos. Impotente, incapaz, fraco, doente. Primeiro, ele é cego. Cego. Cego porque ele não vê a sua perdição à parte de Deus, ele não reconhece o seu estado de ruína, ele não vê que é pecador, ele não vê que o seu propósito maior na vida é glorificar a Deus com toda a força do coração, ele não vê que se Deus deu saúde para ele, é para ele empregar a saúde para o reino de Deus, se Deus curou ele, é para ele viver para a glória de Deus, se Deus fez ele prosperar, ele deve investir no reino, mas ele não vê isso, ele é cego. Enxerga, mas não vê. Enfim, a humanidade sem a graça de Deus é cega, e esse homem parecia um cego. Jesus falando com ele, o que você quer que aconteça com você? E ele lamenta, como veremos daqui a pouco. Cego. Não enxerga a glória de Deus na face de Cristo, não enxerga a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, cega essa humanidade, não vê qual é o propósito maior da vida, que é muito mais do que encontrar uma pessoa bacana para você casar, formar uma boa faculdade, ter um emprego bacana e ter uma vidinha leve, light, sossegado na nave. Não é isso a vida, cegos. A vida não é isso. E João quer que a gente enxergue. A vida não é a festa em Jerusalém. A vida é esse poço. Olha o que o pecado fez com a gente. O ser humano é manco. Ele não consegue andar nos caminhos de Deus, ele despreza a lei de Deus, ele debocha da lei de Deus, ele deturpa a lei de Deus. O ser humano segue numa direção que no final vai levá-lo à destruição, ele é incapaz de seguir uma linha reta, os passos dele levam ele à ruína, seus passos os afastam de Deus, mas ele tenta sozinho, mancando, e quanto mais ele manca sozinho, mais ele cai para longe de Deus, ele é manco. Não é à toa que a gente tem um ditado popular, o inferno está cheio de gente com boas intenções. E está mesmo. Porque sozinho o ser humano cai longe de Deus. Cego, manco e paralítico. Paralítico aqui dá a ideia de uma mão ressequida, paralisada, mãos paralisadas. Aliás, a sua Bíblia deve ter algum númerozinho aí no versículo, mostrando Lucas 6:6, Mateus 12:10, que a palavra aqui para paralítico é a mesma palavra que lá em Lucas é usada para falar de mão ressequida. E qual é a ideia da mão ressequida? De alguém totalmente incapaz de fazer alguma coisa com as suas mãos que vá glorificar a Deus. João quer que a gente veja essa enfermidade humana, essa depravação total do ser humano sem a graça de Deus. Não fique olhando para a festa. Terceiro, João nos mostra a superstição religiosa desse povo. Porque, gente, uma humanidade marginalizada como é a nossa, porque a gente marginaliza aqueles menores que a gente. Os maiores que nós marginalizam a gente. E a gente vive nessa cadeia de marginalização. Porque o pecado nos torna, sim, preconceituosos, maldosos, doentes, enfermos. Como é que o ser humano encontra alívio? Jesus mostra aqui para nós.
Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando um movimento da água. Se eu fosse você, eu pegava a Bíblia agora e abria um colchete. Se a sua Bíblia não tem, você tem que abrir. Porque a partir dessa expressão, algumas versões é só no verso 4. Outras versões é o final do verso 3 e o verso 4 inteiro. Porque o que está aqui é uma explicação posterior, não está contido nos manuscritos originais mais antigos. Então, por que o autor insere o versículo 4? É uma nota de explicação para o versículo 7, como a gente vai ver daqui a pouco. Algum tradutor, ao longo da caminhada, viu que o que Jesus e o homem conversaram lá no verso 7 estava meio sem sentido, então alguém colocou uma nota marginal na tradução, dando uma explicação. Não fere o texto, pelo contrário, ilumina o texto. E olha o que diz: esperando um movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Superstição. O texto entre colchetes não aparece nos manuscritos, como eu digo. Parece, portanto, que é uma nota explicativa adicionada posteriormente por algum copista do texto sagrado. Porque olha o verso 7. Veja se o texto não ficaria confuso se não tivesse essa explicação no verso 4. Olha o verso 7, que está nos textos originais mais antigos. O homem respondeu a Jesus: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Como assim a água se agita? E aí colocou-se no verso 4 essa explicação. Era a crença popular. Naquela época, gente, a água era escasso na região. Geralmente o que eles faziam? Eles encontravam grandes rochas, cavavam nessas rochas poços, ou numa região cercada de rochas e pedras. Para quê? Para que quando chovesse, a chuva pudesse ser represada numa espécie de caixa d'água para os momentos de escassez de água. Os arqueólogos nos contam que é bem provável que dentro dessa rocha, ao cavarem essa rocha, deu-se num lençol d'água. E dependendo da hora em que a água vinha com maior força e pressão e subia dentro, lá no fundo, ela agitava a água. Veja a mente humana, o que a mente humana é capaz de fazer. E aí eles transformaram aquilo num mover angelical. Porque observe o seguinte, o texto não fala para a gente que houve curados. O texto fala para a gente que essa era a esperança deles. Outro detalhe, lá em João 9, de 32 a 33, quando Jesus cura aquele cego de nascença, e os fariseus vão interrogá-lo, ele fala: olha, só pode ser Deus esse homem que me curou, porque nós nunca ouvimos falar de alguém que tenha curado um cego, se não for de Deus. Ou seja, se tivesse havido qualquer cura ali, não era fruto de superstição popular, era a graça de Deus. Mas na cabeça daquele povo, no coração daquela gente, eles estavam ali presos àquela superstição, esperando a água mexer, e o que entrasse primeiro era curado. A humanidade, gente, sempre, desde sempre, essa humanidade marginalizada, enferma pelo pecado, busca e vive de mitos, de superstições religiosas, de falsos profetas, de falsas esperanças, de falsas religiões, torna-se escrava de suas crendices, que são impotentes para socorrê-las. Veja esse homem, 38 anos esperando um anjo mexer a água e ele ser capaz de entrar antes de todo mundo. Você acha que Deus faria um negócio desse? Eu acho difícil de crer. Porque o que se observa ali é um bando de gente brigando um com o outro para ver quem entra primeiro. O que existia ali, a gente ouve pela fala desse paralítico, o que existia ali era um sentimento de raiva por parte daqueles que nunca conseguiam chegar primeiro que os mais fortões.
Mas é assim que vive a humanidade, apegada às suas crenças, às suas superstições, com raiva de quem consegue um pouquinho mais do que você. Em quarto lugar, João quer nos mostrar esse homem, como ele desperdiçou a vida dele. Verso 5 diz que um dos homens ali estava doente há 38 anos. 38 anos, esse homem gastou toda a vida dele com a enfermidade. Como pôde ser? Gente, o pecado faz isso conosco. Impotente pelo pecado, cego pelo pecado, esse homem se apegou à única esperança que ele tinha. Acreditar naquela superstição, viver do lado daquele poço. Viver de alegrias passageiras. A alegria durava tão somente enquanto o lençol freático fazia a água mexer um pouquinho. A água mexia um pouquinho e eles, ufa, é agora. Aí descia um antes dele. A alegria passageira durava apenas enquanto a água se movia. Consumido pela desgraça que o acompanhava. Porque ele vivia lamentando, diz o verso 7. Não diz assim, mas a gente ouve o lamento. Gente, e assim caminha a humanidade ainda hoje. Ela desperdiça a vida em falsas esperanças, em prazeres passageiros sem Deus. O ser humano está alienado com seus mitos, com as suas superstições, com as suas crendices, tanto religiosas como cientificamente ou tecnologicamente sofisticadas. Crendices científicas também. Existe. Falsas esperanças, e quando se vê, o ser humano perdeu 38 anos da vida dele, 48 anos da vida dele, 58 anos da vida dele, perdeu-se a vida, desperdiçou a vida consigo mesmo, nesse mundo de prazeres, sem Deus, sem a graça de Cristo, e a humanidade vive assim, na miséria, desperdiçando, caminhando neste mundo sem Deus. Mas o pior de tudo, é a última coisa que João nos mostra nesse teatro da condição humana. João nos mostra esse coração bloqueado. No teatro da condição humana, o Senhor viu um bando de gente enferma, supersticiosa, um bando de gente desperdiçando a vida naquela crença, um bando de gente marginalizada. E o texto bíblico nos dá uma dica muito linda. O próprio Deus está andando entre eles. E nenhum deles viu que Jesus é Deus. Em momento nenhum esse paralítico pede para Jesus curá-lo. Aqui é a graça de Deus que nos alcança. João vai dizer adiante nesse evangelho, lá no capítulo 6, lá no capítulo 10, que se o Senhor não nos levar a Deus, se Deus não nos levar a Cristo, a gente continua no poço da miséria. É a graça soberana de Deus. E quando Jesus o viu, e quando Jesus soube que estava enfermo por tanto tempo, eu não vou me deter nas questões de Jesus, porque semana que vem, Deus permitindo, nós vamos olhar para Jesus especificamente nesse texto, mas eu quero que você note nesse primeiro momento, que Deus vê o homem e Deus pergunta, você gostaria de ser curado? Olha a resposta do homem. O homem respondeu, não consigo, Senhor. Ô moço, não é isso que eu estou te perguntando, não. Eu não estou te perguntando se você consegue, eu estou te perguntando, você quer ser curado? Gostaria? Passa no seu coração o desejo? Não consigo. Pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita, alguém sempre chega antes de mim. A priori você fica perguntando, como assim, Jesus? É lógico que esse homem quer ser curado. Eu te pergunto, será? Não foi isso que ele disse. Ele não respondeu nem que sim, nem que não.
Aliás, quando os fariseus foram atrás dele, perguntar para ele por que ele estava carregando a maca, você escutou? Ele deu uma de Eva, ou de Adão, culpando Eva. O homem, o fariseu, chega nele e fala, escuta, você está carregando a maca? Você não sabe que você não pode carregar? É sábado, a lei, você está quebrando a lei. Aí ele fala, olha, a culpa é do homem que me curou. Ele mandou eu carregar. Meu Deus. Gente, a cura pelo pecado passa necessariamente pelo reconhecimento do estado miserável em que a gente se encontra. E esse estado é fruto do pecado que nos matou espiritualmente e nos mata aos poucos, moralmente e fisicamente. E quando Jesus pergunta a esse homem, você gostaria de ser curado? Jesus queria ouvir um sim ou um não. Deixa eu te falar uma coisa, cuidado com seu tal de livre-arbítrio. Ele é escravo, ele não é tão livre assim. Porque aqui está um exemplo claro na Bíblia de alguém totalmente entregue ao seu livre-arbítrio. Jesus pergunta, você gostaria de ser curado? Fica esperando. Não deu, não consigo, ninguém me coloca. Você quer ser curado? Qual deveria ser a resposta desse homem? Senhor, como eu gostaria. Como eu gostaria de ser curado e estar lá na festa, adorando o meu Deus no templo. Cuidado com o seu livre-arbítrio, porque João está mostrando para nós que se não é a graça irresistível de Deus, não apenas se oferecendo a nós, porque aqui é um exemplo de Jesus se oferecer, tão somente se oferecer. A graça de Deus, ela é tão maravilhosa porque ela não apenas se oferece a nós, a graça salvadora de Deus se oferece a nós e nos faz nascer de novo, planta em nós fé. Esse homem, o Carson, no comentário dele sobre João, D.A. Carson, ele diz o seguinte, que a resposta desse homem é uma resposta rabugenta de um homem velho e não muito perceptivo, que pensava estar respondendo a uma pergunta estúpida, e é verdade. Ele não tinha noção de que quem falava com ele era Deus. Por quê? Porque o coração humano entregue a si mesmo, ele está bloqueado pelo pecado, ele é impenetrável para a cura, ele vive indiferente para a nova vida em Jesus Cristo. Então quando você ora por alguém, você tem que pedir muito mais do que Senhor, envia alguém para pregar para o meu filho. Você tem que dizer assim, Senhor, muda o coração dele. Porque senão o próprio Jesus vai chegar diante dele e vai falar, escuta, você quer ser curado? Ele vai dizer, veja o verso 7, olha a resposta que esse homem dá, porque sabe o que um coração endurecido para Deus faz? Esse coração é bom em dar desculpas, ele é bom em argumentos. Eu detesto conversar com gente argumentativa, você vai me ver sorrindo, mas por dentro eu queria esguelar. É esse homem. Olha o lamento desse homem. Você acha que eu estou brincando? Olha o verso 7. Em primeiro lugar, ele lamenta porque ele não dá conta. Ele lamenta porque ele é impotente. Mas era precisamente isso que o Senhor queria que ele reconhecesse. A impotência dele. Mas ele reconhece ela aqui como um lamento. Eu não consigo, Senhor, eu não dou conta, Senhor. Por que eu nasci assim, Senhor? Por que essa doença, Senhor? Ele lamenta por não ter condições de se ajudar. Em segundo lugar, ele culpa outros por não ajudarem. Ele diz assim, eu não tenho quem me coloque no tanque, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho irmãos, eu não tenho ninguém, eu sou sozinho, eu vivo para cuidar de mim mesmo, e blá, 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 blá. E o Senhor está lá olhando. O Rei da Glória, o Criador dele, olhando para ele, e ele dizendo, eu não consigo, eu não tenho ninguém. Reclama em terceiro lugar da sorte dele. Alguém sempre chega antes de mim, eu nunca tenho sorte, eu pego a senha, mas eles furam a fila. E ele reclama da circunstância e do tempo, porque ele fala assim, enquanto a água se agita,
Se a água se agitasse um pouquinho mais, Senhor, se o anjo esperasse um pouquinho mais. Você já se viu assim? Esse é o livre-arbítrio do ser humano. Deus vira para ele e fala: o que você quer que eu te faça? Quer que eu te cure? Não, eu não dou conta. Eu não estou te perguntando isso, eu sei que você não dá conta, eu estou aqui para isso. Não dou conta. Segundo, eu não tenho ninguém se preocupa comigo, ninguém me ajuda. Terceiro, esse anjo é rápido demais. Fala para Deus mandar um anjo mais lento. Em quarto lugar, eu não tenho sorte como esses outros. É ou não é o lamento da humanidade? Gente, aquele homem não queria cura para o coração. Porque se ele quisesse, ele diria: Senhor, eu quero sim. Porque eu quero adorar o meu Deus lá no templo. Aquele paralítico queria apenas cura para o corpo. E ainda pior do que isso, ele não tinha a menor noção de quem era o homem que falava com ele. Sabe de onde eu tiro isso? A NVT acertou na mosca. Se você pegar a NVT, nova tradução transformadora, no versículo 7, você vai ver que o substantivo Senhor está com letra minúscula. Nenhuma outra versão, infelizmente, colocou assim. Todos pôs com letra maiúscula. Aí você lê o texto e acha que ele está chamando o Senhor de Senhor Deus, mas não é. Todas as versões em inglês, em vez de Lord, Senhor, coloca Sir, S-I-R. Porque a palavra grega usada aqui é Kyrie, que quer dizer o quê? Senhor como pronome de tratamento. Sim, Senhor, o Senhor, alguém mais velho, alguém importante, Senhor, eu te chamo de Senhor. Porque se ele estivesse chamando Jesus de Senhor Deus, ele não usaria Kyrie, ele usaria Kyrios. Ele não sabe que é Deus falando com ele. Segundo, quando ele é abordado pelos fariseus, carregando a maca, eles perguntam para ele, versos 9, 10 e 11, eles perguntam: escuta, no mesmo instante o homem é curado, ele pega a maca, começa a andar e os líderes vêm em cima dele: hoje é sábado, o que você está fazendo com essa maca aqui em Jerusalém? Eu falo: a culpa não é minha não, eu estava lá quietinho, esperando o anjo mexer a água, chegou um homem lá, me curou e mandou eu carregar, briga com ele. Terceiro, veja a insensibilidade desse homem. Mesmo depois de ser curado, ele não procurou saber quem era Jesus. O Senhor é que vai atrás dele. O Senhor é que vai atrás dele, diz o verso 12. Quem foi que lhe disse uma coisa dessa? Pega sua maca e anda. Os fariseus perguntando para ele. O homem não sabia, porque Jesus se desapareceu no meio da multidão. Por que Jesus sumiu no meio da multidão? Porque ele não quer ser conhecido como um curandeiro. Imagina ali na fila da casa de misericórdia de Jerusalém, ele curando um. Imagina o povo pulava em cima dele: me cura, e ele não é curandeiro. Mais tarde, Jesus encontra ele no templo. Agora você está curado, deixe de pecar para que nada pior te aconteça, Jesus diz a ele. Sabe o que ele fez? Verso 15. O homem, em vez de dar glória a Deus, foi lá nos fariseus e entregou Jesus. Disse: olha, sabe aqueles que você perguntou para mim quem me curou? É o tal de Jesus. Sabe qual foi a consequência disso? Verso 16, então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus. Pergunta: por que que o homem entrega Jesus? Porque ele não queria ser perseguido. Eu vou entregar quem me curou, vocês me deixem em paz. Eu quero aproveitar, eu perdi 38 anos da minha vida com a paralisia. Eu quero viver minha vida. Não obstante a tudo que Jesus disse a ele no verso 14, Jesus diz: olha, você está curado agora. Deixe de pecar para que nada pior te aconteça. O homem foi até os líderes judeus e disse a eles que tinha sido Jesus quem o havia curado. Pobre homem,
Pobre homem. Deus derramou graça sobre graça na vida dele. Derramou graça quando foi lá e curou ele, mesmo sem ele dizer, quero ser curado. Derramou graça sobre graça quando foi atrás dele e falou, eu sou o que te curou, não peques mais, eu sou Deus, só Deus pode perdoar pecados. E eu estou perdoando, dizendo a você o seguinte, não peque de novo. O homem foi e entregou Jesus. Ele é um Judas. Meu povo, é a dureza do coração humano, é o bloqueio do coração humano para o amor de Deus, para a graça de Jesus, para a consolação do Espírito. O que esse homem fez é um pecado imperdoável. É o mesmo pecado de Judas. Semana que vem nós vamos falar do teatro da glória de Deus. Hoje eu concluo falando aqui desse teatro da condição humana. Mas me ouça bem. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam como Senhor e Salvador do mundo. Receberam Ele como um curandeiro, como um mestre sábio, como um marido de aluguel que conserta nossos problemas para a gente viver do jeito que a gente quer, não como Deus quer que a gente viva. Esse paralítico foi curado, mas parece que ele não foi salvo. Por quê? Porque ele amou mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Outro fato curioso, lá no final desse mesmo capítulo, depois que os fariseus vierem em cima dele, Jesus fala, lá no verso 44, João 5, 44, Jesus diz assim, sabe por que vocês não creem em mim? Porque vocês amam a glória dos homens. Enquanto vocês ficarem buscando a glória dos homens, vocês não vão crer em mim. O que esse paralítico curado fez? Ele quis cair na glória dos homens. Ele entregou Jesus para não ser perseguido. Eu não creio que esse homem foi salvo. Especialmente quando se compara a atitude desse homem com a atitude do cego curado de nascença, lá no capítulo 9. O cego curado de nascença, Jesus cura ele, como nós veremos, se Deus nos permitir. Os fariseus ficam furiosos, vão atrás dos pais dele, perguntam o que aconteceu. Os pais com medo falam, ele já é de maior, vai lá e pergunta para ele, eu não sei de nada. Aí eles vão em cima do menino. E olha a resposta que o menino dá. Eu me arrepio com a resposta deste cego curado. João 9,32. Olha o que ele diz sobre Jesus. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem que me curou não fosse Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, os fariseus responderam, você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E os expulsaram. Jesus ouviu que o homem havia sido expulso. E quando encontrou com ele, disse, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é o Filho do Homem, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Compara esse homem com o paralítico curado. Esse homem enfrentou todos, chamando, esse que me curou só pode ser Deus. E esse que o curou, quando se apresenta, diz, sou eu, ele diz, eu creio, e o adora. Aquele lá foi curado, disse que não tinha nada com aquilo, foi pressionado, morrendo de medo. Jesus se apresenta, fala, olha, não faça besteira com a sua vida, para que coisa pior não te aconteça. Quando ele descobre que esse é Jesus, o que ele faz? Em vez de adorá-lo e dizer é Deus, ele vai lá e entrega e diz, não mexa comigo não. Eu não estava nem pedindo isso, eu estava quietinho lá no poço. E eu te pergunto, e você? Como é que você emprega a sua vida? Como é que você investe a sua saúde? Como é que você investe o seu tempo? Sabe por que Jesus curou esse homem? Para que esse homem consagrasse a vida dele a Deus.
E sabe o que é pior do que você não ser curado? Jesus vai dizer no capítulo 5, verso 24. Sabe o que é pior do que você viver paralítico a vida inteira? Sabe o que é pior do que você assumir que é crente em Jesus Cristo e ter os fariseus inteiros atrás de você? Sabe o que é pior do que isso? E tem coisa pior, e Jesus fala sobre isso, e aí os curandeiros de plantão pegam esse texto e falam, ó, tá vendo? Deus curou, não peca, porque senão você vai ter uma doença pior do que a outra. Tem coisa muito pior do que doença muito pior. E o que é pior do que uma doença muito pior? João 5, 24. É não ouvir a palavra, é não crer e viver condenado. Se você tem saúde, é para você viver para a glória de Deus com a sua saúde. Se você não tem saúde, é para você viver para a glória de Deus com a sua enfermidade. Na comida, na bebida, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. É para a glória de Deus que se vive. Jesus curou esse homem para que ele se consagrasse a Deus, mas ele desperdiçou a cura. Desperdiçou como? Consigo mesmo. Entregou Jesus, lavou as mãos, persegue ele. Eu vou aproveitar, afinal eu fiquei 38 anos doente. Uma das coisas que mais cortou meu coração foi minha mãe, depois que ela separou do meu pai. Ela virou uma adolescente. E eu falava com ela, tentando fazer aquela mulher cair em si. Sabe o que ela me dizia? Perdi minha vida inteira com seu pai. Agora eu quero é aproveitar. É esse o seu estado? Será que Deus te tirou de um tormento para você aproveitar do seu jeito? Simplesmente porque você acha que sofreu demais com aquilo e agora tem direito de ser feliz do seu jeito? Será que você quer ser crente, entre aspas, do tipo desse paralítico que entrega Jesus para não sofrer perseguição? Mal ele sabe que na medida em que os outros te perseguem por causa do nome dele, o que ele fez com aquele cego de nascença? Foi atrás dele e abraçou ele e acolheu ele. Os fariseus o expulsaram, mas Jesus o acolheu. Sabe por quê? Porque ele prometeu estar conosco todos os dias, nunca, jamais nos abandonaria até o final dos tempos. Você ama mais a glória dos homens ou a glória de Deus? O que você tem feito com a sua saúde, com o seu dinheiro, com o seu tempo, com a sua vida? Porque quando Cristo nos cura, quando Cristo nos salva, é para nós empregarmos a vida para a glória dele. Não desperdice sua vida. Vamos orar, feche seus olhos. Ó Deus, esse é o teatro da humanidade sem a graça de Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, dessa cegueira. Livra-nos, Senhor, de querer viver a vida para nós mesmos como esse paralítico quis. Livra-nos de não ver o Senhor, de não reconhecer o Senhor. Livra-nos da insensibilidade desse homem, livra-nos de entregar o Senhor, livra-nos de negar o Senhor. Ó Senhor, faça de nós um povo forte e corajoso, um povo que sabe, que crê, que ainda que nos abandonem, o Senhor nos acolhe. Ó Senhor, ensina-nos que é melhor a glória de Deus do que a glória dos homens. Não nos permita desperdiçar nossas curas. Não nos permita desperdiçar a prosperidade que temos. Porque somos sim prósperos, Pai. Livra-nos de desperdiçar a juventude, o vigor da vida, a profissão, a carreira. Livra-nos de desperdiçar o que temos.
Ó Deus, esse homem recebeu graça sobre graça e jogou no lixo. Livra-nos disso. Dá-nos um coração cheio de gratidão e de desejo de consagração. E que possamos sim cantar como cantamos há pouco. Ao Rei dos Reis, consagro tudo o que sou, com gratos louvores, transborda o meu coração, a minha vida, a Ti eu entrego. Ó Deus, faça-nos ser assim, viver assim. Ensina-nos que pior do que viver doentes, enfermos sem cura, é nos perdermos eternamente sem Cristo. É viver a vida para nós mesmos, é muito pior do que doença. Jesus quis mostrar isso para esse homem. Ele jogou no lixo. Livra-nos disso, não nos deixe entregues ao nosso livre-arbítrio. Ele nos mata, Ele nos escraviza no pecado. Ó Deus, faça de nossa vontade uma vontade cativa à Sua vontade. Ó Deus, inclina o nosso coração para o Senhor. Nós oramos, ó Deus, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.